9 de novembro, São Teodoro Mártir, do ano de 306. Teodoro, santo de grande veneração na Igreja Oriental, era natural da Síria. Bem jovem ainda, foi alistado no exército e destacado para a legião em Amácia, no Ponto. No mesmo ano de 306, foi publicado o último decreto imperial contra os cristãos que punha os mesmos diante da alternativa: hoje sacrificar aos deuses, hoje sofrer o martírio. Reinava o pavor entre as famílias cristãs. Teodoro, recruta no serviço militar, mas soldado experimentado na milícia de Cristo, encarou firme o perigo, não fazendo segredo algum da sua religião. Foi um dos primeiros intimados para render culto aos deuses, mas sem hesitar um momento sequer respondeu com firmeza: sou cristão e jamais sacrificarei aos ídolos. Os juízes exortaram-no a que prestasse obediência ao imperador e honrasse as divindades nacionais. Teodoro, porém, respondeu: ainda não tinha entrado no exército dos imperadores e já era soldado de Cristo. Vossos deuses são demônios. Eis a minha fé, pela qual darei a minha vida, se assim for preciso. Cortai, pois, batei e queimai, dou todos os membros do meu corpo para confessar a meu Deus e Senhor. Os juízes não puderam disfarçar a admiração pelo jovem temerato, que com tanta firmeza defendia a fé, e concederam-lhe um prazo de alguns dias, esperando que ao entusiasmo do momento se seguisse a reflexão calma. Prometeram-lhe, além disso, a promoção à dignidade de sacerdote de Cibele. Teodoro preparou-se para a luta e nas orações pediu a Deus força e constância. Aproveitando-se do silêncio da noite, dirigiu-se ao templo de Cibele, destruiu a imagem da deusa e incendiou o templo. A opinião pública, indigitando com o culpado deste sacrilégio, fez com que Teodoro fosse citado perante o tribunal. Já lá fez a seguinte declaração: queimei apenas lenha de nenhum valor, para provar o poder da vossa famosa deusa, em cujo serviço como sacerdote me quisestes colocar. Como estáis vendo, a divindade não aguentou a prova. O juiz sentenciou a flagelação e ameaçou com castigos mais severos ainda, se não se resolvesse a sacrificar aos deuses na mesma hora. Teodoro respondeu: em vista dos bens celestiais e da coroa eterna que me espera, não tenho medo dos tormentos, por mais horríveis que possam ser. Meu Senhor e Rei está comigo, ele me receberá quando as minhas forças desfalecerem. O juiz recorreu de novo a modos persuasivos e propôs a Teodoro o seguinte: se obedeceres, dou-te minha palavra de honra, terás alta colocação no exército, e serás nomeado sumo sacerdote de Cibele. Teodoro, ouvindo, riu-se altamente e disse: não conheço gente mais miserável que os vossos sacerdotes. Ao mesmo tempo, tenho pena deles, porque são vítimas da fraude e da injustiça. Dos ruins, porém os piores, são ao meu ver os sumos sacerdotes. Tenho pena dos próprios imperadores, cujas leis ímpias corrompem o povo. Também as rebaixam à condição de sumo pontífices, aproximando como estes dos altares, transformando-se em carniceiros e cozinheiros que matam animais e remexem nas vísceras dos mesmos. Com estas palavras do defensor da fé cristã, o juiz se enfureceu e deu ordem para que os algozes o martirizassem como bem lhes parecesse. Teodoro, longe de se deixar intimidar, entoou o Salmo 33. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre na minha boca. O juiz, não sabendo o que pensar desta constância tão extraordinária, disse: desgraçado que és, não vês que é tolice e uma vergonha, por toda a tua confiança num homem, que como Cristo, dizendo-se Deus, morreu uma morte ignominiosa? Teodoro, levantando os olhos para o céu, respondeu: sim, tolice e vergonha é, mas eu e todos que a Cristo conhecem, de boa vontade tomamos sobre nós. Encarcerado, o santo Marte teria padecido fome se Jesus Cristo não lhe tivesse aparecido e trazido conforto. Alta noite, os guardas viram o cárcere iluminado por uma luz claríssima e ouviram cânticos maravilhosos de vozes angélicas. Penetrando no recinto onde Teodoro estava, acharam-no dormindo tranquilamente. Foram feitas diversas tentativas ainda para demover o santo homem da linha do dever, mas tudo em vão. Quanto mais os pagãos insistiam, mais calorosa se tornava a defesa de Teodoro. Afinal, esgotados todos os recursos da persuasão, os juízes lhe perguntaram: que escolha afinal fazes? Desejas ficar conosco vivo ou preferes estar em teu Cristo morto? Teodoro, sem hesitar, com toda a firmeza respondeu: estive, estou e estarei sempre com Cristo.
Ao ouvir isto, o juiz pronunciou a sentença da morte pela fogueira, para ser executado no mesmo dia. Nunca o imperador vitorioso entrou com maior satisfação numa cidade conquistada como recruta. Teodoro se dirigiu ao lugar do suplício. Ao subir a fogueira, persignou-se, recomendando a alma a Deus. Vendo entre os circunstantes o amigo Cleônico que se entregava aos sentimentos de dor, disse-lhe: Irmão, espero por ti. Segue-me brevemente. Inseparáveis que aqui éramos, selamos lá em cima. As labaredas subiram e envolveram o corpo do heróico moço, cuja alma o povo viu, qual um relâmpago subir ao céu. Uma piedosa mulher chamada Eusébia comprou o corpo do santo Marte, que as chamas maravilhosamente tinham poupado, e fez-lhe um enterro honroso na cidade de Oxaio. Os grandes e numerosos milagres com que Deus quis glorificar o túmulo do seu santo servo fizeram com que de todos os lados viessem grandes peregrinações e sobre o túmulo se lhes erguesse um majestoso templo, quando terminada a época das perseguições. São Teodoro Marte, rogai por nós.